E agora o Daniel quer saber se no reino animal existem animais que se atraem pelo mesmo sexo. Então, Daniel, é difícil a gente falar em atração quando a gente pensa em outros animais, né? Porque, assim, a atração, ela vem depois que a gente pensa na questão do desejo, de você entrar em contato com um desejo teu e sentir uma atração em função desse desejo, né? Então, tem uma das teorias, né, que chama-se teoria da mente, né, Theory of Mind, né, que a gente trabalha muito nessa história de evolução do comportamento e tal, que é essa história de eu conseguir me colocar no lugar do outro, né, eu conseguir entender a minha visão, as minhas perspectivas, o que eu penso, mas imaginar que o outro também pode ter essas perspectivas diferentes, visões diferentes, sentimentos diferentes, afetos diferentes, e eu consigo me colocar no lugar dele, né? Isso é um resumindo do que o pessoal chama de teoria da mente, né? E para a maior parte dos especialistas, né, pouquíssimos animais teriam esse theory of mind, essa teoria da mente. O ser humano talvez, né, fosse o único animal que tivesse essa camada aí, né? Talvez alguma coisa num grau bem menor nos outros grandes primatas, mas, né, o Theory of Mind, ele tem muito a ver com a gente. Então, eu estou falando isso porque você fala assim, a atração, eu acho que ela exige que você tenha uma percepção do teu desejo, então é uma função que exige uma certa cognição, né? Um trabalho mental em função dessa sensação, né? Então, isso para a gente falar de atração. Então, difícil dizer se um animal tem atração por outro animal do mesmo sexo. Agora, o que a gente sabe é que existe sim atividade sexual entre animais do mesmo sexo, né? E há diversos exemplos na natureza, né? Então, só para contar um para vocês que é mais perto da gente, né? Vocês já ouviram falar dos bonobos? Os bonobos são primatas, grandes primatas também, muito parecidos com os chimpanzés. Eles têm uma diferença genética mínima dos chimpanzés, mas eles são de um tamanho um pouco menor, né? E aí, os bonobos, eles, do ponto de vista comportamental, eles são bem diferentes do chimpanzé, né? O chimpanzé é um bicho altamente hierárquico, né? Você tem aquele macho alfa que constrói toda uma rede de poder em torno dele, com outros machos que são dependentes dele. Você tem esse macho alfa que domina, que tem uma série de fêmeas, né? Com quem ele mantém uma relação, né, tem filhos com essas fêmeas. Ele pode emprestar algumas das fêmeas, não a fêmea alfa, mas outras fêmeas que estão em volta dele, ele pode emprestar para os outros machos para fortalecer as ligações e garantir o poder dele, a perpetuação dele no poder. É muito curioso, o chimpanzé ele tem algumas estruturas de relação com o grupo, né, que lembram muito o jeito da gente fazer política, sabe? Essa coisa da aliança, do você dar para poder receber alguma coisa em troca. Então é bem curioso, né, essa história do comportamento do chimpanzé. E eles são extremamente agressivos, assim, eles matam, né? Então muitas vezes numa briga de bandos, o macho pode matar além do rival, né? Ele mata às vezes todos os filhotes, né, principalmente aqueles menores que estão amamentando, para que a fêmea possa sair, né, do período de amamentação mais rápido, possa entrar no período fértil também de novo mais rápido, e ele possa ter mais filhos com essas novas fêmeas que foram apreendidas nessa guerra entre os dois bandos. Então o chimpanzé é um bicho extremamente agressivo e com brigas muito sérias assim dentro do grupo dele. Aí os bonobos, nossa, viajei aqui nos chimpanzés e nos bonobos, isso tudo por culpa do Daniel, hein, Daniel? Ó só, tô desviando da rapidinha para falar de sexo de primata, mas enfim, os bonobos,
eles são muito parecidos com os chimpanzés e os bonobos, fisicamente, geneticamente, mas eles têm um padrão de comportamento totalmente diferente. Então, os bonobos são muito mais pacíficos, não tem uma estrutura de hierarquia tão definida como os chimpanzés. Dificilmente eles têm quadros ou situações de heteroagressão, de um agredir o outro, e eles têm um comportamento sexual, assim, diversificadíssimo. Então, assim, os machos transam com as fêmeas, os machos transam, não dá para chamar de transa, né? Mas os machos têm contato sexual com outros machos, as fêmeas têm contato sexual com outras fêmeas, filhotes com pais, pais com filhotes, filhotinho com filhotinho. É a festa do caqui, né? E aí, assim, até os especialistas acreditam que esse é um dos motivos que faz assim, com que esse grupo seja muito mais calmo, né? Eles usam o sexo, né, ou o contato mais próximo com outro bonobo como uma forma de pacificação do grupo, né? Então é interessante a gente pensar nisso. Então o bonobo, por exemplo, o bonobo é um exemplo de grande primata que a gente tem detectado atividade que a gente poderia chamar de homossexual, né, do mesmo sexo. Né? E aí, como bonobo, uma série de espécies. Você tem esse comportamento em aves, você tem esse comportamento em répteis, enfim, né? Isso pode acontecer em diversas espécies animais. Aliás, esse é um tema bem bacana para você dar uma estudada, dar uma pesquisada, tem bastante coisa escrita sobre isso. Eu vou contar para vocês, eu não sei se eu estou viajando muito aqui hoje, fugindo do tema da Rapidinhas, mas depois de ter feito biologia, eu ganhei uma bolsa de estudo, fui morar uns 2 anos em Londres, e aí eu fui estudar exatamente essa coisa toda que eu estou contando para vocês, que chama... o curso chamava, né, o mestrado chamava Human Evolution and Behavior, né, quer dizer, evolução humana e o comportamento, né, como a gente foi moldando o nosso comportamento, né, durante o nosso processo de evolução. E uma das disciplinas mais bacanas que a gente estudava é primatologia, né, quer dizer, é o estudo dos primatas, né, então a gente focava muito em estudar orangotango, gorila, chimpanzé, bonobo, gibão e por aí vai, né, então só para a gente contar para vocês por que eu estou contando essas histórias todas aqui de chimpanzé e de bonobo para você. O Capacitor pergunta se Serra da Capivara é onde tem o museu da Nied Guidon. A Nied, para quem não sabe, ela é uma brasileira de origem francesa. Ela estudou na USP, perdão, agora me falha se foi na USP ou na UFRJ, mas acho que ela estudou na USP e ela foi fazer toda a pós-graduação dela na França, né, e depois ela voltou para o Brasil e ela é uma das principais responsáveis e idealizadoras, né, do Parque Nacional da Serra da Capivara. Ela que identificou uma grande parte das escrituras, ela que valorizou aquilo, ela que trouxe a importância dessas inscrições rupestres, né, pro domínio popular, né? Ela criou um museu, né? Um museu da história da humanidade, se não me engano, o nome do museu da Nied, e recentemente foi criado aí também um outro museu que é um museu muito legal. Esqueci o nome do museu, mas é um museu assim fantástico para o ensino da ciência para as crianças, né? Basicamente para adultos e crianças, né? E esse museu é um museu que foi inaugurado há pouco tempo, né? Eu estou olhando aqui, estou dando uma colada enquanto falo com você. O nome do museu e esse também é um museu que passou, né, por esse grupo da Nied, né? Então esse museu novo que eu estou falando para vocês chama-se Museu da Natureza, né? E o primeiro museu que o Capacitor perguntou é um museu que chama-se Museu do Homem Americano, que esse é conhecido como o Museu da Nied. Mas ela é responsável não só pelo museu, mas por toda a criação, e ela administrou por muitos anos o parque. A Nied está mais velha, né? Agora ela deve ter mais de 80 anos, ela fica a maior parte do tempo lá, ela mora ali, né? Mas não é ela que faz o dia a dia hoje de toda essa instituição. Mas ela é uma mulher incrível, a história dela é incrível, e o que ela produziu, né, em termos
de cultura e de entendimento das origens do homem nas Américas é impressionante, né? Então, quem tiver a oportunidade, vai na Serra da Capivara e vai conhecer os museus e toda a história que tem lá. Bom, olha só, pessoal, viajei, tem um monte de gente aqui que está acompanhando a gente, vamos ver aqui uma pergunta. Tem registro. O Capacitor está perguntando se tem registro de rapidinhas nas paredes da Serra da Capivara. Capacitor, tem muita, mas muita cena de sexo. Muita. Né? De beijo, de sexo, sexo entre os humanos, sexo entre os animais, sexo de animais com humanos, enfim. Tem um monte de imagem que, assim, que lembram, né, representações da sexualidade, né, para mostrar que essas questões realmente são muito importantes, né, desde o mais tenro tempo, né, das origens.